Seca recorde impõe estado de escassez hídrica inédita no Brasil, com 5 bacias em pior nível. Área do rio Xingu, Tapajós, Purus, Madeira e Paraguai enfrentaram, em 2024, cenários nunca antes registrados, comprometendo 26% do território nacional. As mudanças climáticas resultaram em um cenário trágico recorde para os rios brasileiros em 2024. Pela primeira vez na história, em mais de um século, medições de volume de 5 grandes bacias hidrográficas do país tiveram decretado oficialmente estado de escassez hídrica pela ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Foi o que viu nas bacias do rio Madeira, Purus, Tapajós e Xingu, todos afluentes do rio Amazonas e do rio Paraguai que banham o Pantanal. Com exceção do rio Madeira, que já tinha sido alvo de situação extrema de seca, todos os demais motivaram decretos de escassez pela primeira vez das medições iniciadas há mais de 100 anos. Trecho seco do rio Madeira, próximo ao município de Humaitá, Aime, onde o transporte de suprimentos e combustível foi afetado pela seca severa segundo ano consecutivo. As informações obtidas pela Folha por meio de dados oficiais da ANA apontaram que, somadas as áreas das 5 bacias afetadas, chegam-se ao território impactado de 2,264 milhões de metros quadrados. Isso significa que, em 2024, ano em que o Rio Grande do Sul foi vítima das piores cheias de sua história, 26% do território nacional também sofreu com as consequências da seca extrema, impactando o abastecimento humano, produção agrícola, logística e geração de energia. A declaração de escassez hídrica não é uma mera formalidade. Esse instrumento utilizado pela ANA na prática serve de gatilho para que uma série de políticas públicas emergenciais possam ser tomadas para evitar a pane total do sistema hídrico. Cinco bacias tiveram decretado estado de escassez hídrico em 2024. A área de cada bacia em quilômetros quadrados. Bacia do Rio Tapajós, 493 mil. Bacia do Rio Xingu, 509 mil. Bacia do Rio Purus, 354 mil. Bacia do Rio Madeira, 546 mil. Bacia do Rio Paraguai, 361 mil. Fonte ANA, Agência Nacional de Águas. É o ato que alerta sobre a necessidade de medidas preventivas do Corpo de Bombeiro, por exemplo, para evitar queimadas em área de seca extrema. Para que a ONS, Operador Nacional de Sistema Elétrico, altere o nível de reservatório e hidrelétrica, ou para que o DIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, acelere a dragagem, retirada de sedimento de um determinado trecho do rio para garantir a passagem de embarcações. Verônica Sanches, diretora-presidente da ANA, afirma que, neste ano, os decretos de escassez balizaram medidas preventivas na bacia do Rio Paraguai, na região do Pantanal, sinalizando que medida de combate a incêndio tinha de ser antecipado devido à seca severa em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na Amazônia, a situação nunca havia chegado ao extremo atual. Alertas também foram enviados para recomendar medidas na região do Madeira e Solimões, onde trechos chegaram a ficar intrafegáveis.
Tivemos a pior seca da região. Durante mais de 100 anos de série histórica, com exceção do Rio Madeira, foi a primeira vez que fizemos a declaração da escassez dos demais rios. Observamos o comportamento cíclico dos rios e nunca encaramos nada parecido com o que ocorreu agora, disse Sanches. Limitações do monitoramento. O governo federal tinha adotado uma postura dúbia quando o assunto é monitoramento da situação hídrica do país. Se por um lado reconhece o cenário crítico e procura tomar medidas para reduzir seus impactos, por outro corta orçamentos que estrangulam a capacidade de fiscalização. A ANA possui 23 mil estações de monitoramento hidrológico espalhados pelos rios do país. Essa rede hidrometeorológica é o que irriga o cérebro nacional para fiscalizar vazões e cheias e por apoiar decisões. Acontece que a agência está sem nenhum estoque desses equipamentos por falta de recurso. Hoje, se alguma estação quebrar, não há como repor. Em maio, quando a Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul, viu cidades inteiras serem engolidas pela lama, até chegar ao Guaíba do Porto Alegre, todas as 17 estações da região foram destruídas. A ANA tinha 8 equipamentos em estoque e os enviou para a região. Os demais foram recuperados até este mês. Neste momento, porém, não há uma estação sequer disponível. Cada equipamento custa cerca de R$800 mil. Rastros da destruição das enchentes de maio ainda são vistos da cidade de Mussum, do Vale do Taquari. Nosso orçamento neste ano foi de R$227 milhões. O monitoramento fica com praticamente metade disso. São R$108 milhões por ano para manter 23 mil estações. A questão é que sofremos um corte de R$43 milhões no começo do ano e isso não foi reposto. Ficamos sem condições e o estoque é zero, diz Sanches. A agência teve que cortar ações para manter o pagamento da folha. Na terceirização administrativa, quem sai não é recomposto. Hoje há um déficit de 101 pessoas no quadro, são 262 profissionais para monitorar todos os rios do Brasil, metade do que a agência tinha em 2001, quando foi criado, com 350 pessoas. Tendência é de piora. O secretário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do MMA, Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, André Lima, diz acreditar que as mudanças climáticas chegaram para ficar e que as secas e enchentes serão cada vez mais frequentes e intensas. Não se adapta toda a gestão pública para este novo normal em um ano. Em situação de restrição fiscal, não é possível aumentar significativamente os orçamentos ordinários de todos os órgãos federais sem uma previsão clara e prévia, afirma a Folha. Praia de areia formado Rio Tapajós, próximo de Santarém, PA, por causa da seca severa que atinge a região. Em sua avaliação, o cenário climático passa a exigir um novo tipo de tratamento do assunto pelo poder público. Os sistemas mais assertivos permitem previsões meteorológicas com antecedência máxima de 3 meses. Será preciso, inclusive, adaptar e dar mais agilidade aos procedimentos e mecanismos para termos disponibilidade orçamentária extraordinária. Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, lembra que o Brasil sempre teve condições privilegiadas em relação a outros países quando teve disponibilidade hídrica, sendo dono de 12% da água doce superficial do planeta, mas que o país não tem feito a atualização desse cenário com os quadros de escassez hídricas que afetam grandes bacias.
Crise climática e crise hídrica estão associados especialmente em situações que se combinam com a intensificação e degradação ambiental dos territórios e se põe a maior atenção para o gerenciamento dos recursos hídricos e aplicação completa e correta da lei dos recursos hídricos, avalia a especialista. Não se pode privilegiar descaradamente o setor como se faz com as grandes captações para irrigação. O olhar tem de ser para usos múltiplos e, em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Para Carlos Bocorai, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, a ampliação da crise vai gerar no futuro uma disputas em regiões por recursos hídricos como ocorreu anos atrás com o sistema Cantareira entre São Paulo e Campinas. Sistema de reuso e saneamento anda a passos lentos enquanto a crise climática aumenta continuamente a escassez. A conta não fecha, é preciso combater a mudança do clima e implementar governança hídrica para a sustentabilidade, diz Márcio Santini, sócio fundador do ISA, Instituto Socioambiental, redobra o alerta. O Brasil é ou era o país com maior disponibilidade de água doce. Com seguidas estiagens agudas, ingressamos num ciclo de escassez que afeta não só a população tradicional, mas também ameaça a agricultura, a geração de energia e o abastecimento da cidade, ou nos unimos para reverter esse quadro, vamos nos queimar.